Ora, hoje vamos ver aqui este tema da distância entre retas paralelas. Ora, é um tema que se destoa um bocado em relação à sequência que temos vindo a seguir, ou seja, não tem assim muito a ver com nada do que já tínhamos visto, tirando o facto que vamos usar aqui o Teorema de Pitágoras, de resto aqui não vamos usar mais nada. Mas em todo o caso serve como um certo interregno. Vamos aqui resolver este exercício e também vamos introduzindo e relembrando alguns outros temas, porque mais futuramente poderemos vir a trabalhar com eles, equações de reta, equações de planos, de curvas, etc, etc. Portanto, decidi colocar agora este exercício aqui na minha sequência, na minha playlist. Ora bem, então o que é que nós vamos ter aqui? Ora, portanto, nós vamos dizer que temos duas retas paralelas. Agora vamos trabalhar no plano, ok? Mais simples. Portanto, este problema vai ser na geometria 2D. Vamos dizer que temos, portanto, uma reta. Eu vou escrever aqui a equação da reta y1 igual a mx mais b. Portanto, isto acho que é a forma da reta na chamada equação reduzida, se bem me recordo, que para retas verticais portanto, não suporta retas verticais, ok? Caso em que o declive seria infinito. Sim, senhora. As retas verticais são escritas na forma de x igual a qualquer coisa, x igual a um determinado x0. Ok? Temos a forma universal que suporta qualquer reta, a formulação mais poderosa é de facto a forma vetorial, ok? E também é universal porque serve para qualquer número de dimensões, no qual nós dizemos que uma reta é o conjunto de todos os pontos que, partindo de um determinado ponto conhecido da reta e partindo de um determinado vetor que tem a direção da reta, então o conjunto de todos os pontos x0 mais um múltiplo desse vetor. Portanto, esta é a equação vetorial da reta e, de um modo geral, são as equações vetoriais. Este tipo de formalismo é o mais poderoso, o mais compacto e o mais completo. Ok, mas agora não vamos trabalhar com este formalismo, vamos voltar aqui como estávamos na equação reduzida. Ok? Então, se bem que é óbvio que a partir disso, se me derem uma equação vetorial da reta, é como digo, desde que ela não seja com declive vertical, eu posso levá-la até à forma reduzida. Ok? Então temos uma segunda reta e ela é paralela. Então quer dizer que tem o mesmo declive, o mesmo m. Ok? Tem o mesmo declive, mas uma diferente ordenada na origem. Uma reta paralela. Ok? Pronto. Então basicamente o problema é calcular a distância entre as retas paralelas. Como é que nós poderíamos fazer aqui? Eu poderia escolher aqui um ponto qualquer. É fácil calcular um ponto que pertence a esta reta. Depois podia usar aqui, portanto, o declive perpendicular a M e traçar a reta que passa por aqui. Sim, senhor. Esta reta é R. E a partir daí, calcular estas interseções, os pontos P1 e P2, e depois calcular a distância entre os pontos e pronto. E já tenho a distância entre as retas paralelas. Pronto. E basicamente é isto que vamos fazer, só com uma ligeira nuance que se me ocorreu e que eu fiz essa ligeira variação. Então, vamos ver aqui. Portanto, o que eu disse é o seguinte: nós vimos no outro dia que tínhamos uma transformação linear de translação. Pronto. E é o que eu vou fazer agora. Ou seja,
porque se vai simplificar. Temos aqui o sistema de eixos. Interessa transvadar aqui esta reta de um determinado valor K, por forma que ela passe aqui na origem. Pronto, eu tenho que calcular aqui uma transformação da translação. Pronto. Vai-me dar jeito, porque depois este ponto P1, depois eu posso colocá-lo aqui, cujas coordenadas 0, 0, e vai-me facilitar os cálculos. Pronto. Esta foi uma ligeira variação que se me ocorreu e que penso que simplifica um pouco os cálculos. Então, vamos já ver. Então, vamos fazer a transformação. Seja x igual a x' mais k. Já sabemos isto. Já vimos isto noutro tutorial. E, portanto, vou pôr y1 é igual a m x' mais k mais b1. Pronto. E eu quero calcular o k por forma que anule a ordenada na origem, pois já sabemos que uma reta neste formato aqui, que passa na origem, pois não, a ordenada na origem é 0. Pronto. Então aqui, m x' mais mk mais b1. Pronto. E eu quero que isto seja igual a 0. Então, tem que ser k é igual a menos B1 sobre M. Ora, K igual a menos B1 sobre M, eu venho aqui à reta, Y1 igual a M, a parênteses, X' menos B1 sobre M, mais B1. Portanto, e, tirando parênteses, y igual a m x', aqui o m corta, fica menos b1 mais b1, e portanto corta, que é o que nós queríamos. Pronto. E y igual a mx'. Ok? Ora, é óbvio que isto é muito simples, eu já sabia isto, portanto eu não precisava nada, eu estou só a mostrar. É óbvio que pois a reta aqui tem o mesmo declive e a ordenada na origem é 0, pois é óbvio que vai ser y1 igual a mx, como é óbvio. Mx', digamos assim. Mas agora, em vez de andar com x', vou-te chamar x na mesma. Pronto. Porque depois não vamos andar para trás. Okay? Nós, no outro problema, tínhamos uma transformação, usámos uma transformação, ok? E depois, no final de um determinado cálculo, tivemos que voltar atrás à variável original. Pronto. Mas aqui não vamos precisar isto, porque aqui, quando eu calcular a distância neste novo referencial, eu não tenho que andar para trás porque a distância é a mesma, porque o que eu fiz foi uma translação. Ok? Não sei se me explico. Pronto, por essa ordem de ideias é que não preciso de andar agora aqui com x' e agora chamo-lhe x outra vez. Digo, ok, que esta é a nova reta que eu translacionei aqui y1 para esta nova aqui y1, ok? Pronto. E no fundo, como é que eu fiz isto? Foi subtraindo b1, ok? Pronto, já estamos a ver que a reta número 2 também vou fazer o mesmo, eu vou subtrair b1, pronto. Mas vamos imaginar que isso não era intuitivo. Então, eu simplesmente tenho que ir à reta y2 e aplicar a mesma transformação. Portanto, eu vou à reta y2 e vou dizer que é igual a m, o x' mais k, o mesmo x' mais k, cujo k eu já determinei, menos b1 sobre m. Ok? Mais b2.
E, portanto, isto vai dar mx vinha, o m corta, menos b1 mais b2, portanto fica b mais b2 menos b1. Pronto, é óbvio. Pronto, então a segunda reta, ela é deslocada para aqui, e passa a ser, a reta número 2, ela passa a ser então mx mais b2 menos b1. Ok? Pronto. Este foi o passo que eu fiz e que acho que simplifica. Porque agora eu já tenho aqui um ponto, o ponto vermelho P1, e agora vou ter que traçar uma reta perpendicular que passa aqui na origem, que é para ir cruzar aqui, portanto, aqui, para calcular este ponto P2, ok? Pronto. Então, como é que nós temos aqui? Isto é bem simples. Nós, quando temos um declive M, significa que a reta é tal que, construindo um triângulo retângulo, e o declive é a tangente, ok? Já falámos de senos e cossenos, mas agora falamos aqui da tangente. Portanto, o declive é a tangente do ângulo, da reta. Portanto, devemos dizer que esta é a reta. Esta é uma dada reta, tem um dado declive M. Significa então que a tangente que aqui, este cateto, aqui é 1 e aqui é M. Pronto, ok? É isto que significa um declive. Um declive significa isto. É a tangente do ângulo alfa. Ok? Pronto. Agora, qual é a perpendicular? Ok? Pronto, a perpendicular tem que ser um outro triângulo. Da mesma maneira, tem que ter aqui um. Ok? Mas agora é perpendicular, vai para baixo. Aqui. Portanto, a reta perpendicular, depois será esta. Será esta reta S, é perpendicular a R. Portanto, em que aqui, e este agora é o ângulo que é perpendicular. Pronto, o ângulo θ. Ora, e portanto, aqui, neste cateto horizontal, aqui é 1, e qual é que tem que ser aqui? Tem que ser menos 1 sobre M. Tem que ser, que é para que o produto interno dê zero entre os dois vetores perpendiculares. Ora, vejamos, um vetor aqui desta reta, da reta R, será 1, M. Ok? E, portanto, um vetor desta reta perpendicular será 1, menos 1 sobre M. E, portanto, o produto interno dá zero. E então está certo, as retas são perpendiculares. Ok, pronto. Isto é que é o importante, vocês terem presentes que é muito rápido, a partir de um declive M, obter o declive perpendicular, que é menos 1 sobre M. Ok? Pronto. E, portanto, sendo assim, esta reta vermelha, que passa na origem, esta reta, vamos chamar R, ela vai ser uma reta Y igual a menos x sobre m, mais ordenada na origem, que é zero. Nós assim o escrevemos. Eu estou a posicionar aqui. Okay? Seria estúpido se eu quisesse fazer num outro ponto qualquer. Também dava. Eu fazia passar a reta e cruzava noutro sítio qualquer, pois naturalmente queria dar outros dois pontos de interseção e garantidamente que a distância teria que dar a mesma, como é óbvio. Pronto. Era estúpido, não é? Porque o mais simples é fazer passar uma reta, fica com uma equação mais simples, fazê-la passar aqui na origem. E também foi mais simples aplicar uma transformação de translação para levar o y1 a passar na origem. Portanto, assim fica tudo mais simples. Ok? Pronto. Então agora simplesmente tenho que, o ponto P1 eu já o tenho. Agora só me falta calcular aqui o ponto P2. Ok?
E, portanto, agora uma mera interseção de duas retas. Ok? A reta R com a reta Y2. Ok? Portanto, tenho aqui, uma delas é esta, a reta R vermelha, e a outra é o Y2, ok? Agora não lhe vou chamar Y2, vou-lhe chamar Y, genérico, Y, que é para chamar a atenção que isto vai ser um sistema de duas equações a duas incógnitas, que me vai dar a solução, o ponto XY. Portanto, Y igual a mx mais B2 menos 1. Menos B1. Ok? Pronto. Este é o sistema que temos que resolver. Ora, resolver sistemas de equações, já lá há tantos métodos, vocês devem estar recordados, mas aqui é de caras porque eu já tenho aqui o y explicitado aqui. Pronto, então se eu já tenho o y explicitado, eu posso substituir o y na equação de baixo. Okay? Pronto, então fica menos x sobre m é igual a mx mais b2 menos b1. Ok? Pronto, e agora é resolver para x. Ora, resolvendo para x, vem que, ora, este termo passa para aqui, fica x. Não, é melhor este passar para aqui. É melhor passar este termo para aqui. Portanto, fica x, m, menos 1 sobre m. Que é igual a, e estes dois passam para o outro lado, B1 menos B2. Ok. Que equivale a, fica x, 1, eu aqui enganei-me, espera aí, aqui enganei-me. Aqui, portanto, este passa para aqui, muda sinal, m mais 1 sobre m, está correto? Portanto, aqui fica 1, mais, reduzindo ao mesmo denominador, 1 mais m quadrado sobre m. Igual a B1 menos B2. Ok? Pronto. Então, eu já tenho do ponto P2, eu já tenho o valor x. Vou explicitar aqui o x. Portanto, eu vou ter o ponto P2, cuja coordenada em x vai ser B1 menos B2, dividido por 1 mais M2 sobre M. Pronto, eu já tenho a coordenada em x. E agora a coordenada em y. Resulta daqui. Resulta aqui desta expressão. Y é igual a menos x sobre m. Pronto. Então vou pegar nesta. Ok? Fica menos x, portanto aqui o simétrico, B2 menos B1. Mesmo denominador. 1 mais M2. Sobre M. Ok? Então, sobre M, corta. Este com este. Pronto. Até eu já tenho aqui o ponto P2. Ok? Pronto. Agora, a distância de P1 a P2. Mas P1 é 0, 0. Pronto. Então fica o módulo do vetor P2. Pronto. Portanto, a distância, vou pôr aqui a distância ao quadrado. Sim. O teorema de Pitágoras. Portanto, o quadrado deste, B1 menos B2 ao quadrado. Este m que aqui está, vou passá-lo lá para cima. M quadrado. Mais m quadrado ao quadrado. O quadrado da primeira coordenada, mais, e aqui, B2 menos B1 ao quadrado, que por acaso é igual a B1 menos B2 ao quadrado. É igual, posso-lhe mudar o sinal, eu vou elevar ao quadrado, vai ficar positivo.
a dividir por 1 mais m2 ao quadrado. Ok? Ora, isto tem o mesmo denominador, posso pôr em evidência, vou pôr em evidência b1 menos b2 ao quadrado. Portanto, fica b1 menos b2 ao quadrado. Há parênteses, e aqui vou ter, ora, este termo aqui, este, 1, e este termo aqui, mais m2. Tudo sobre o denominador. 1 mais m2 ao quadrado. E então vemos que agora aqui vai haver um corta-corta. Ok? E fica apenas o inverso de 1 mais m2. E depois extraímos a raiz quadrada. Ok? Mas cuidado. Cuidado ao extrair a raiz quadrada aqui. Agora não posso simplesmente tirar a potência e dizer que é igual a b1 menos b2. Não, é errado. Até porque houve aqui situações em que trocámos aqui o sinal. E eu disse, b2 menos b1 ao quadrado é igual a b1 menos b2 ao quadrado. Portanto, cuidado, agora não posso só simplesmente tirar o sinal. E realmente é o que faz sentido. Ou seja, porque eu não posso ter uma distância negativa. Eu estou a calcular uma distância. Eu não vou... Portanto, eu para garantir, eu tenho que garantir que b1 menos b2 ou b2 menos b1 que seja positivo. Portanto, então eu vou pôr o valor absoluto. Portanto, eu tiro a raiz quadrada aqui, eu elimino a potência 2, mas eu tenho que garantir que é positivo e eu aplico o valor absoluto. Portanto, fica o valor absoluto b1 menos b2. Ok? Pronto, assim é que está correto. E por baixo, portanto, este corta ali e fica a raiz quadrada. Fica uma raiz quadrada de 1 mais m2. Que tem sempre solução, porque obviamente que 1 é positivo, m ao quadrado também é positivo, isto vai ser sempre positivo e, portanto, isto vai ser sempre positivo, isto tem sempre solução. Pronto, e aqui temos nós a fórmula da distância entre duas retas paralelas. Uma variante que pode aparecer deste tipo de problemas é, em vez de duas retas paralelas, a distância de um ponto a uma reta. Ok? Pronto, a distância de um ponto a uma reta. E, portanto, e atenção que aqui nós podíamos resolver este problema sem precisar de decorar estas formas, usando este tipo de raciocínios, calculando os pontos, a reta perpendicular. Estão ok? Estão a perceber? Podíamos resolver por passos. Ok? Pronto. O que eu desaconselho, ou seja, vemos muitas vezes problemas no YouTube em que são resolvidos com valores concretos, valores específicos. Ok? Pronto. Vocês fixem sempre, no mundo da matemática, vocês fixem sempre o seguinte: nunca resolvam um problema, tanto quanto possível, com valores concretos. Se virem um problema com valores específicos, vocês generalizem o problema para um problema genérico e vão descobrir uma nova realização da matemática. Ok? Que não salta à vista se resolvessem um problema específico. Ou seja, se vos aparecesse um problema específico com duas retas específicas, ok? Que eu não vou resolver isso aqui, porque seria trivial. O que acontece quando as pessoas às vezes resolvem, e infelizmente vê-se muitos problemas, mesmo professores de matemática, de malta que faz muitos tutorials no YouTube, e eu vejo muito esse erro. Esse erro é muito comum. As pessoas resolverem um problema específico, calcula a distância de uma dada reta, 3x mais 4, e outra reta paralela, etc, etc. E vejo muito esse erro de não generalizarem o problema para um problema genérico. A matemática perde toda a beleza dessa maneira. Vocês resolvem um problema específico e não se apercebem da existência de uma fórmula
Porque ao não resolverem o problema genérico, nunca chegam-se a perceber que existe uma fórmula e apreciar a fórmula, ok? Que é este caso aqui. Portanto, esse é sempre o meu conselho. Evitar, sempre que possível, passar um problema que é objetivo, com dados concretos, que eu muitas vezes na gíria costumo designar problemas de mercearia, que vê-se muito no YouTube, infelizmente. Aquilo que eu chamo matemática de mercearia, de merceeiro, com problemas concretos. Isso perde toda a beleza à matemática, ao não ser resolvido o problema de forma genérica, ok? Pronto, portanto, como eu estava a dizer, porque claro, podíamos não fazer nada disto, vocês resolviam de uma forma específica e pronto, e resolviam, e podiam, e tinham o resultado e pronto, mas nunca se aperceberiam da existência desta forma, se não a deduzirem, portanto, se não atacarem o problema na forma genérica. Ora bem, portanto, o outro problema que costuma aparecer muitas vezes, parecido com este, é a distância de um ponto a uma reta, ok? E que nós vamos resolver da mesma maneira. Nós o que vamos fazer é, vamos forçar uma reta paralela a passar por esse ponto. E a partir daí, pois, já temos a forma anterior e resolvemos, ok? Pronto, então seria uma determinada reta. Mais uma vez, estamos a trabalhar aqui apenas em duas dimensões. E, portanto, y igual a mx mais b. E agora temos um determinado ponto, um ponto P, de coordenadas x0, y0. Ok? Pronto, portanto, o que é que eu tenho que fazer? Encontrar a equação da reta, encontrar a equação desta reta paralela e que passa aqui pelo ponto P. Ok? Portanto, vamos ter, a reta terá que ser, bom, ela é paralela, terá que ter o mesmo declive. A única coisa que vai mudar é a ordenada na origem. Ok? Vai ser um determinado k, tal que x0 e y0 pertence à reta. Ok? Pronto, então sendo assim, tal que y0 é igual a m x0 mais k, e agora daqui eu extraio o k. O k tem que ser y0 menos m x0. Ok? Pronto, e então fica a reta y igual a mx mais, abre parênteses, y0 menos m x0. Ok? Pronto. E pronto, não tem mais segredos, porque agora já tenho uma reta na forma reduzida e, portanto, aplico a fórmula que eu tinha aqui. Vou dizer, bom, a distância de um ponto a uma reta vai ser o denominador, a raiz quadrada de 1 mais m quadrado, e em cima vai ser o valor absoluto da diferença das ordenadas na origem. Okay? Vou pôr ali o b menos, pronto, e agora esta ordenada na origem, menos y0 mais mx0, o valor absoluto. E pronto, está terminado o problema, não tem mais. E termino aqui este tutorial, espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.